Olá pessoal, me chamo Débora Helena, sou estudante do último ano de graduação em enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba e vim aqui apresentar o trabalho intitulado Conhecimentos de Estudantes de Enfermagem sobre Suporte Básico de Vida e Impacto das Ações de Extensão. O suporte básico de vida compreende etapas que podem ser iniciadas fora do ambiente hospitalar e que podem ser realizadas por leigos devidamente capacitados, aumentando então a sobrevida e diminuindo as sequelas das vítimas de parada cardiorrespiratória. É definido também como a primeira abordagem da vítima e abrange a desobstrução de vias aéreas, ventilação e circulação artificial. Os objetivos então foram: o objetivo geral, avaliar o impacto de uma intervenção educativa em parada cardiorrespiratória, e os específicos, avaliar o conhecimento teórico e habilidades técnicas antes e após as ações de capacitação e suporte básico de vida, investigar as habilidades prévias e pós-ações de extensão sobre ABH, atendimento hospitalar, dos discentes de enfermagem participantes do projeto de extensão em atendimento pré-hospitalar. O suporte básico de vida visa o primeiro atendimento à vítima de eventos clínicos e traumáticos, os quais podem ocorrer em qualquer local e com qualquer pessoa. Um estudo feito por Ribeiro et al. 2016, com estudantes de enfermagem, verificou que, diante de uma questão sobre atendimento ao indivíduo em parada cardiorrespiratória, os discentes não saberiam como proceder. Assim, percebe-se que a formação acadêmica de todos os profissionais, e em particular dos profissionais de enfermagem, exige adequações para que os egressos possam atuar em todos os campos de trabalho em todas as dimensões. O estudo teve uma abordagem descritiva quantitativa. A população da amostra foram de 30 discentes de enfermagem da Universidade Federal da Paraíba. O local da pesquisa foi o Centro de Ciências da Saúde da UFPB, e o projeto que viabilizou essas ações e as intervenções de suporte básico de vida foi o projeto titulado de Projeto de Extensão Ações Extensionistas para a Capacitação do Suporte Básico de Vida no Atendimento das Urgências e Emergências Clínicas e Traumáticas. A nossa coleta de dados foi feita através de questionários, instrumentos aplicados antes das ações de extensão, antes das aulas teórico-práticas sobre o assunto de parada cardiorrespiratória, onde os alunos preenchiam com seus conhecimentos prévios daquele assunto. Após as intervenções da extensão, o mesmo instrumento era respondido pelos alunos para avaliarmos se houve alguma diferença nas respostas. A análise dos dados foi feita pelo teste T-Student. Ele comparava a média de acertos e erros dos pré- e pós-testes realizados com os discentes. De acordo com a tabela descrita abaixo, os resultados dos pós-testes após as intervenções alcançaram uma média maior de acertos em comparação aos pré-testes. Nos pré-testes, eles acertaram 2,44% no questionário e no pós-teste tivemos um aumento de 3,81%. Vimos então a influência das intervenções da extensão nos resultados encontrados, o impacto da extensão. As atividades teóricas da extensão elas se mostraram imprescindíveis na aquisição do conhecimento da amostra, mostrando que a teoria, tanto quanto a prática, é essencial na construção do conhecimento. Avaliou-se que as ações educativas na prática de reanimação cardiopulmonar contribuíram para a formação dos discentes. Ouvimos relatos de muitos que não sabiam a sequência de atendimento, não sabiam reconhecer a parada cardiorrespiratória, não sabiam nem qual número acionar, e após as intervenções, eles relataram que agora sim se sentiriam mais capazes de fazer a melhor conduta, de fazer a diferença e de multiplicar esse conhecimento. Como considerações finais, temos que após as ações de capacitação foi notória a aquisição de habilidades e competências dos discentes para atuarem no suporte básico de vida. O conhecimento ele tem que partir da base, a base acadêmica. Um profissional bem capacitado, ele consegue mudar a realidade do serviço. Então, se a gente começa na base acadêmica a empoderar os estudantes do conhecimento, a elucidar e tirar as dúvidas, lá para frente, quando ele se formar e se tornar um enfermeiro, ele vai fazer a diferença no setor e no serviço que ele estiver, o que reflete justamente nos impactos, a influência dessas intervenções nos resultados encontrados, demonstrando que as ações da extensão foram imprescindíveis na aquisição do conhecimento específico em ABH, atendimento pré-hospitalar e também suporte básico de vida. Aqui estão então algumas referências utilizadas no estudo e muito obrigada.
Olá a todos, meu nome é Alice Frugoli. Hoje irei apresentar o trabalho Construção de um Instrumento de Comunicação Não Verbal no contexto da terapia intensiva. Este trabalho foi desenvolvido por acadêmicas orientados em uma disciplina do quarto período do curso de enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. A comunicação é uma ferramenta fundamental para a interação humana, e no âmbito hospitalar isso faz ainda mais necessário. No âmbito da terapia intensiva, alguns pacientes têm a sua comunicação verbal limitada devido ao uso de dispositivos como a traqueostomia, o tubo orotraqueal e a afasia. Nesse sentido, são necessárias estratégias que permitam aos pacientes expressarem as suas necessidades, visto que a verbalidade está limitada. Dessa forma, o objetivo do nosso projeto é construir um instrumento facilitador do processo de comunicação na terapia intensiva. Para embasar a construção deste instrumento, nós realizamos uma revisão de literatura a respeito dos temas comunicação, terapia intensiva e necessidades humanas básicas. E alguns conceitos importantes foram da palavra comunicar, que tem a origem do termo em latim comunicare, e quer dizer colocar em comum, e interagir. Outro conceito importante é a limitação dos pacientes internados em terapia intensiva para expressar os seus desejos e as suas necessidades humanas básicas. Um dos nossos principais referenciais teóricos foi a teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta, que dispõe sobre o maior foco da enfermagem, as necessidades humanas básicas e dos fatores que alteram a sua manifestação e atendimento e na assistência a ser prestada. A nossa metodologia se deu por meio de 5 etapas, sendo a primeira delas a revisão de literatura sobre comunicação em terapia intensiva, a aplicação de questionário a familiares de pacientes internados em terapia intensiva de um hospital-escola de Minas Gerais e profissionais de saúde que trabalhavam nesse setor. A terceira etapa foi a construção do instrumento a partir dos resultados desse questionário, ou seja, nós identificamos nesse questionário as maiores necessidades de maior dificuldade de serem expressadas na terapia intensiva e a partir disso nós embasamos a nossa construção, visando abranger o maior público de pacientes com dificuldades de fala, pacientes não falantes da língua portuguesa, pacientes com deficiências auditivas. Deveríamos usar uma linguagem abrangente e de fácil entendimento. E há evidências que um conteúdo imagético poderia otimizar o tempo nessa troca de comunicações na terapia intensiva. Dessa forma, nós escolhemos utilizar um conteúdo de imagens autorais, feitas primeiramente à mão e posteriormente digitalizadas, como é possível perceber na imagem 1. A quarta etapa foi a apresentação de um protótipo à equipe. Nós realizamos essas equações conforme as sugestões da equipe e chegamos ao nosso produto final. O instrumento Prosa Sem Palavras contempla 17 necessidades, com descrição em português, sinalização sim e não e alfabeto. Apresenta-se no papel sulfite A3 de gramatura 80 gramas por metro quadrado, no sentido paisagem, plastificado e encadenado para facilitar a higienização antes e após o contato com o paciente. Para sua utilização, o profissional estabelece uma forma de contato com o paciente, de acordo com a sua condição neurológica e física. Almejando um cuidado integral com o paciente na terapia intensiva, abrangemos necessidades psicossociais e psicobiológicas, como podem ser percebidas nas imagens. A necessidade de sede, a necessidade de dor e intensidade, e, por exemplo, psicossocial, se o paciente deseja a foto de algum familiar. O conteúdo imagético, ele demonstra o potencial de troca de informações, pois a manutenção de padrões produz uma imagem mental associada à imagem-mensagem, ou seja, a imagem é universal e produz um entendimento imediato por indivíduos de línguas e culturas diversas, e dessa forma permite uma otimização do tempo, pois leva a uma leitura de menos tempo do que um texto escrito. Além disso, o prazer estético proporcionado pelo uso das imagens dá uma sensação de cuidado e humanização ainda maior aos pacientes, pois eles sentem o esforço da equipe em se comunicar. É importante ressaltar também que o cuidado é resultante da percepção, observação e análise do comportamento, da situação ou condição do ser humano. Portanto, a enfermagem tem um papel fundamental na percepção e observação dos pacientes e das necessidades requeridas por eles. Dessa forma, o instrumento de comunicação não verbal que facilita essa troca de informações faz-se extremamente necessário. Em suma, nós consideramos que o instrumento Prosa Sem Palavras tem um potencial em mediar a comunicação não verbal entre pacientes e profissionais na terapia intensiva e que o seu uso de forma adequada e ágil pode facilitar a identificação das necessidades básicas dos pacientes. Nós podemos promover a humanização do cuidado. É importante destacar também que o Prosa Sem Palavras ainda será submetido ao processo de validação. Muito obrigada!
Bom dia, prezados. Eu me chamo Erivelto Cunha Torres e vou apresentar o resumo intitulado Diagnóstico de Enfermagem para Assistência a Mulheres com Corrimentos Vaginais e Cervicites. Ele foi construído juntamente com outros colegas da graduação, Tandara Rejane, Anca Heloísa, José e Glauberson, todos discentes de enfermagem da Universidade de Tiradentes, do campus de Aracaju, Sergipe. Aqui na introdução eu trouxe alguns dados relevantes, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada dia há mais de 1 milhão de novos casos de infecções sexualmente transmissíveis curáveis entre pessoas de 15 a 49 anos. Ou seja, apesar dos diversos avanços no tratamento, no diagnóstico precoce, nas medidas de prevenção, ainda há uma alta incidência das ISTs no mundo, o que demonstra ser um problema de saúde pública. E aqui no Brasil, as infecções que causam corrimentos vaginais e cervicites é um problema extremamente relevante para as mulheres, visto que nos serviços de saúde sexual e reprodutiva, a principal queixa relatada pelas próprias são o corrimento vaginal, corrimentos vaginais, né? E aí entra a assistência de enfermagem, né? Como é que a enfermagem atua nesse processo? A assistência de enfermagem atua, né, se baseando nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas emitidas pelo Ministério da Saúde e usa do processo de enfermagem, que é um instrumento metodológico, para oferecer o cuidado integral e documentar sua prática. Esse processo ele é dividido em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes, que são a investigação, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação da assistência e a avaliação da assistência de enfermagem. Com isso, o objetivo do estudo foi elaborar os diagnósticos de enfermagem relacionados às infecções que causam corrimentos vaginais e cervicites, visto que o diagnóstico de enfermagem é uma etapa fundamental dentro do processo de enfermagem. Aqui na revisão de literatura eu trouxe um pouco alguns conceitos, né? O que é a doença transmissível? Segundo Maurício Gomes Pereira, autor do livro de Epidemiologia, Teoria e Prática, as doenças transmissíveis são doenças transmitidas de seres humanos para seres humanos ou de animais para seres humanos, trazidas até por insetos ou até por outros vetores. Elas podem ser transmitidas também através pelo ar que respiramos, pela água que bebemos e mesmo pelo solo que pisamos. Visto isso, né, a gente conclui que uma infecção sexualmente transmissível se engloba dentro desse conceito, visto que a transmissão ocorre através do ser humano para outro ser humano por contato pelas mucosas, tanto orais, vaginais e anais. E aí, é importante salientar que dentro das infecções que causam corrimentos vaginais estão as infecções endógenas, que são infecções do próprio trato genital feminino, que aí a gente encontra a candidíase vulvovaginal e a vaginose, e as infecções sexualmente transmissíveis, que já são infecções que não se encontram no trato vaginal, e na verdade ela é transmitida de um parceiro, da parceria para o outro, né? E aí nós temos a tricomonias, a infecção por clamídia, triconomas e a Neisseria gonorreia. Aqui na metodologia, vou trazer um pouco, né, como foi que foi feita a pesquisa, né? Trata-se de uma pesquisa exploratória bibliográfica realizada a partir da aplicação da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, versão 2019 e 2020, para a padronização da linguagem, e especificamente nesse caso, né, de diagnóstico de enfermagem relacionada aos sintomas descritos no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com STs de 2020, que culminam em síndrome do corrimento vaginal e cervicites. E aqui são os diagnósticos de enfermagem elaborados. Foram a presença de dispareunia, o prurido moderado em região vulvar, secreção normal da vagina, presença de eritema em região vulvar, presença de dor crônica na pelve, presença de dor durante a micção e presença de odor fétido na vagina. Quanto à discussão, né, foi importante trazer um pouco sobre a Classificação Internacional da Prática de Enfermagem, né? Ela possui 7 eixos que fomentam a elaboração desse diagnóstico para que seja um diagnóstico mais complexo. Esses eixos são foco, julgamento, meio, localização, cliente, tempo e ação. E relacionando esses eixos, né, com os sintomas mais vistos lá no protocolo clínico, que foram o corrimento vaginal, de odor fétido, prurido, a dor durante as relações sexuais, o processo inflamatório, a dor crônica, a dissura, a gente conseguiu relacionar esses sintomas, né, com todos os eixos para formar os diagnósticos que já foram apresentados anteriormente. Com isso, né, podemos concluir que os diagnósticos de enfermagem elaborados aqui nesse estudo, eles englobaram os fatores clínicos essenciais para a elaboração do plano de cuidado, que é a etapa subsequente ao diagnóstico de enfermagem. Vale ressaltar que, segundo a resolução do COFEN 358 de 2009, é privativo de enfermeira a elaboração do diagnóstico de enfermagem e do plano de cuidado. Com isso, né, é notório a importância do estudo para a prática profissional.
Aqui se encontram as referências utilizadas para a elaboração do estudo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maria Cristina e eu vou apresentar o trabalho sobre diagnósticos e intervenções de enfermagem em uma clínica cirúrgica de um hospital dia universitário de Belo Horizonte. Os autores são eu, Maria Cristina, Ângela Maria Rodrigues, Márcia Heller Miranda Salviano, Márcia Alves Sarmento Pereira. O processo de enfermagem é um método utilizado na organização e implementação do cuidado ao paciente. O mesmo qualifica o cuidado, visto que define as necessidades do paciente, propõe a intervenção e auxilia na avaliação dos resultados. Os objetivos do trabalho foram identificar os diagnósticos de enfermagem de pacientes cirúrgicos que necessitam de, no mínimo, 24 horas de internação, conforme a classificação NAND internacional. Listar as intervenções de enfermagem para os diagnósticos identificados, conforme a terminologia NIC, baseado também na prática assistencial dos enfermeiros da clínica. A NANGA é uma taxonomia que descreve julgamentos dos enfermeiros no cuidado de indivíduos, famílias ou comunidades. Tais julgamentos são a base para a seleção de resultados e intervenções de enfermagem. E a NIC é uma classificação de intervenções em enfermagem com base nos diagnósticos da NANGA. A metodologia é uma pesquisa exploratório descritiva realizada em uma clínica cirúrgica de hospital universitário localizado em Belo Horizonte. A identificação dos diagnósticos de enfermagem foi feita por meio da leitura dos prontuários dos pacientes internados nesta clínica, conforme a classificação NAND internacional. As intervenções de enfermagem foram propostas conforme a terminologia NIC, baseadas também na prática assistencial dos enfermeiros da clínica. Os resultados: foram encontrados 37 diagnósticos de enfermagem. Os seguintes títulos diagnósticos incidiram em 100% na população. São eles: integridade tissular prejudicada, dor aguda, náusea, risco de queda, risco de infecção no sítio cirúrgico, risco de sangramento e levantar-se prejudicado. Foram descritas intervenções de enfermagem para cada um desses problemas de enfermagem. Os diagnósticos de enfermagem identificados retratam os achados na literatura sobre as necessidades básicas afetadas em pacientes no pós-operatório imediato. As intervenções relacionadas aos mesmos são baseadas nas melhores evidências da prática clínica dos enfermeiros. As nossas considerações finais. A aplicação do processo de enfermagem como ferramenta de gestão clínica é fundamental para a assistência integral, segura e prioritária dos pacientes e familiares em situação de internação hospitalar. O uso dessa metodologia consolida a enfermagem como ciência. As referências, e eu agradeço. Olá, eu sou a Heloísa, essa é a Ana e essa é a Gabriele. Nós somos graduandas de enfermagem e o tema do nosso artigo é Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem na Assistência ao Alzheimático e seus Cuidadores. Eu vou começar falando sobre a introdução. A doença do Alzheimer é causada por morte de células cerebrais, afetando principalmente idosos acima de 52 anos. E ela é classificada como demência, acarreta prejuízo na realização de atividades na vida diária. Agora, os objetivos é identificar os impactos de Alzheimer na vida dos pacientes e cuidadores, apontando os principais diagnósticos e intervenções da enfermagem a estes. Na revisão de leitura, que é a parte que eu vou falar,
ela diz que o alzheimático apresenta memória prejudicada, confusão de tempo e espaço, afetando o autocuidado, tornando dependências aos familiares e aos cuidadores, e, trazendo irritabilidade, assuntos que exigem cuidado e comportamento específicos para lidar com ele. Na metodologia, a revisão sistemática da leitura é realizada busca em bases de dado LILACS, Cielo, utilizando descritores do DEX, cuidados de enfermagem, Alzheimer e diagnóstico de enfermagem. 13 artigos fizeram parte dessa amostra final. Os resultados encontrados nesse artigo foram selecionados na Cielo 7 artigos que foram lidos na íntegra, dos quais 2 responderam à questão norteadora e, dessa forma, constituíram a amostra final dessa revisão na Biblioteca Virtual de Saúde. 20 artigos selecionados, dos quais 11 foram utilizados. Os diagnósticos de enfermagem identificados no NANDA ao paciente: memória prejudicada, comunicação verbal prejudicada, confusão. E quanto aos cuidadores, os diagnósticos encontrados foram fadiga, conhecimento deficiente, sobrecarga de estresse. E nas considerações finais, o enfermeiro deve ter uma atuação norteadora pelo conhecimento científico e próprio de profissão para exercer seu papel no cuidado aos pacientes, de forma autônoma, promovendo dessa forma o cuidado integrado. E, por fim, as referências. Olá, boa tarde. Eu me chamo Raíza Silva dos Santos. O trabalho que eu irei apresentar hoje é intitulado como CRAC Gestação, Implicações no Crescimento e Desenvolvimento do Recém-Nascido. Os demais autores da pesquisa são Gabriel Leite de Lima, Mariana Lopes Teixeira, Patrícia de Camargo e, como orientadora, a professora Priscila Duarte Soares Correia. Bom, dando início então a essa temática, grande parte da população brasileira sofre então com as desigualdades socioeconômicas e socioculturais existentes no nosso país. Esse fator contribui de forma negativa com o crescimento exponencial do número de mulheres que fazem uso do crack durante o período de gestação, fator que contribui, então, com efeitos prejuízos para a saúde dos recém-nascidos ou ainda para o feto. Então, o objetivo do trabalho é identificar quais são esses impactos no crescimento e desenvolvimento da criança por conta do consumo de crack durante a gestação. Bom, trazendo então a revisão de literatura, a gestação é um período de grandes mudanças físicas e psicológicas para a mulher, um período que promove grandes mudanças para o corpo dessa mulher. No caso de mulheres usuárias de crack, essas mudanças são ainda maiores, tendo em vista que o uso da droga no período gestacional acarreta complicações tanto para a saúde dessa mãe, quanto para o desenvolvimento desse feto, porque a substância psicoativa chega à corrente sanguínea de forma muito rápida, provocando então um efeito da dependência. Utilizou-se para essa pesquisa a revisão integrativa da literatura, que foi realizada por meio de buscas disponíveis nas bases de dados BDenf, Medline e Lilacs, a partir da busca da pesquisa realizada na Biblioteca Virtual de Saúde. Os descritores utilizados para a pesquisa foram, então, desenvolvimento infantil, gestação e crack. A partir da busca com os descritores, emergiram 22 artigos. Utilizou-se, então, alguns critérios para incluir e excluir artigos.
Para a inclusão de artigos, utilizou-se artigos disponíveis na íntegra, em português e inglês, com o recorte temporal de 2015 a 2020. Como critério de exclusão, utilizou-se artigos que não atendiam à temática, artigos incompletos e duplicados. Ao fim da aplicação dos critérios anteriormente descritos, emergiram 5 artigos. A partir da busca e dos artigos analisados, foi possível construir, então, 2 categorias, sendo elas efeitos neonatais do consumo de crack em gestantes e assistência de enfermagem integral e humanizada à mãe e o bebê expostos ao crack. Trazendo discussão e conclusão. Ressalta-se, então, que o uso de substâncias psicoativas por mulheres grávidas está relacionado a prejuízo nas funções cognitivas dos recém-nascidos, impactando em dificuldades na manutenção da atenção e prejuízos na memória e no aprendizado nas demais fases da vida da criança. Dentre as estratégias de tratamento, o governo federal do Rio de Janeiro disponibiliza o programa de redução de danos, que tem como objetivo o cuidado integral aos usuários de substâncias psicoativas, visando a prevenção dos problemas decorrentes do seu uso. Desse modo, a enfermagem se faz presente em todas as etapas de cuidado, desde o acolhimento até o tratamento e o encaminhamento para serviços especializados. Deixamos, então, uma reflexão, contribuições e implicações para a enfermagem. Identificou-se, então, que refletir sobre a assistência de enfermagem ao recém-nato em situação de risco e vulnerabilidade contribui para evidenciar as potencialidades e fragilidades no sistema de atendimento de saúde, que envolve prevenção, promoção, tratamento e a manutenção de saúde. A partir daí, eu finalizo a apresentação do trabalho, agradecendo a todos os ouvintes, participantes do evento. É isso. Olá, o nosso grupo é composto por Deise Gadeoli Cavalcante de Brito, Luciene de Souza Santos Albuquerque, Eduarda Ellen Costa Vasconcelos e por mim, Luana Gomes Leitão Rodrigues. O título do nosso trabalho é Cuidados de Enfermagem a Idosos com Síndrome da Imobilidade, Relato de Experiência. A síndrome da imobilidade é um conjunto de sinais e sintomas que causam a perda dos movimentos, afetando principalmente idosos que possuam afecções neurológicas e ou musculoesqueléticas, como, por exemplo, um acidente vascular encefálico ou quedas com traumas e fratura de fêmur, complicações pós-cirúrgicas ou até mesmo medo de cair, levando o idoso a ficar acamado por longo período, resultando na perda de massa muscular, consequentemente fraqueza muscular. E a enfermagem, ela tem um papel muito importante nos cuidados paliativos e preventivos a esses idosos, sabendo que a síndrome da imobilidade não tem cura, é irreversível. Os objetivos do trabalho foi relatar a experiência acadêmica durante a graduação de enfermagem, observando-se os cuidados de enfermagem aos idosos com síndrome da imobilidade. É um estudo descritivo do tipo relato de experiência do componente curricular saúde do idoso, referente aos cuidados de enfermagem aos idosos com síndrome da imobilidade, de uma instituição de longa permanência do município da Paraíba. Foi possível observar os cuidados de enfermagem aos idosos com síndrome da imobilidade, como administração de medicamentos, mudança de decúbito, higiene pessoal, auxílio na alimentação oral,
E não podemos deixar de falar da equipe multidisciplinar, que além da enfermagem, os idosos podem contar com psicólogos, nutricionista, fisioterapeuta e médico, que em conjunto trabalham para o cuidado integral e humanizado a esses idosos. E temos a criação de uma roupa de contenção, através da observação dos filhos de alguns usuários, houve a necessidade de criar uma roupa de contenção que substituísse a contenção dos membros inferiores e superiores à cama. E, no caso, foi confeccionado basicamente uma blusa, onde ela tem prendedores na parte lateral do tronco e na parte inferior central da blusa, onde o paciente pode ficar contido, deitado ou sentado, e pode fazer os movimentos dos braços e das pernas sem ter o risco de queda, sabendo que, por algumas condições, os idosos acabam tendo que ficar contido no leito. Essa experiência é fundamentada no Guia de Atenção à Reabilitação da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde. A síndrome da imobilidade, ela leva a complicações circulatórias, respiratórias, psicológicas e dermatológicas. E é importante trazer estratégias como estimular a movimentação no leito, estimular a deambulação, reduzir a dor, prevenir úlceras por pressão, realizando mudanças de decúbito de 2 em 2 horas. São estratégias que devem ser adotadas nos idosos. E os cuidados da enfermagem são essenciais, sabendo que a síndrome da imobilidade não tem cura. Ter olhar crítico e capacidade de analisar as ações de enfermagem torna o atendimento mais eficiente, integral e humanizado à pessoa idosa. Oferecer assistência preventiva e paliativa de qualidade pode minimizar as consequências psicológicas, funcionais e orgânicas. Agradecemos ao... Olá, me chamo Juliane Ribeiro e vou apresentar agora o trabalho intitulado Cuidados de Enfermagem ao Paciente Vítima de Covid-19 no setor de internação hospitalar. A Covid-19 é uma síndrome respiratória. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária sugere que a via de transmissão de pessoa a pessoa do novo coronavírus é por gotícula respiratória ou contato, que podem atingir a via respiratória alta. O objetivo do trabalho é descrever as ações realizadas por enfermeiros do Serviço de Internação Hospitalar durante atendimento a pacientes suspeitos ou confirmados para a Covid-19. É um estudo descritivo reflexivo acerca das ações realizadas pelos enfermeiros do Serviço de Internação Hospitalar de um hospital escola em Belo Horizonte durante os atendimentos à pandemia aos pacientes suspeitos ou confirmados por Covid-19. Os principais cuidados instituídos pelos enfermeiros foram a avaliação rigorosa da necessidade de inserção e estabilização das vias aéreas, avaliação e controle hídrico, nutrição, regulação da temperatura, saturação, pressão parcial de oxigênio por meio da gasometria, manutenção da cabeceira elevada de 30 a 45 graus, orientações sobre as medidas de prevenção que visam a proteção contra a contaminação. Foi feita a escuta ativa das demandas pessoais dos pacientes e apoio familiar através do uso de meios remotos. Diante das várias recomendações sobre os cuidados aos pacientes com suspeitos ou confirmados para a COVID, os enfermeiros desenvolveram ações sistematizadas baseadas no processo de enfermagem, pois propõem tomada de decisão baseada em um método científico. As ações descritas permitiram refletir sobre o trabalho realizado por enfermeiros
no setor de internação durante a pandemia do coronavírus. Esses achados são importantes, pois auxiliam na minimização e complicação da sintomatologia dos pacientes infectados. O estudo traz importantes contribuições para a prática clínica dos enfermeiros, a fim de estabelecer a sistematização da assistência, auxiliando o enfermeiro a manejar de maneira satisfatória os eventos relacionados à Covid-19. Obrigada. Olá, meu nome é Rômulo Cândido Nogueira do Nascimento e irei apresentar o trabalho intitulado Cuidados de enfermagem ao portador de doenças crônicas com lesão, um relato de experiência. Esse trabalho é de autoria minha, da Ana Paula Riberto Lopes, Júlia Aparecida Silveira da Costa, Laís Cristina de Oliveira Caetano e Suelen Araújo dos Santos. Bom, as feridas são caracterizadas pela perda da integridade da pele, originando uma ruptura do tecido, e são consideradas crônicas quando ultrapassam 6 semanas de cicatrização, além de possuir uma doença de base. Essas feridas são de complexo grau de cicatrização, necessitando de um acompanhamento integral ao paciente. Diante disso, o projeto de treinamento profissional em enfermagem em feridas auxilia o tratamento ao usuário no serviço ambulatorial no Hospital Universitário CAS. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem inseridos no projeto de extensão Treinamento Profissional em Feridas da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora. As feridas crônicas, elas causam impactos psicossociais na vida do portador, comprometendo a qualidade de vida e o bem-estar do paciente. Dito isso, o enfermeiro tem um papel importante no tratamento de feridas, dada sua gama de conhecimentos técnicos científicos que contribui para uma assistência integral. Em 2018, o COFEM ressaltou a influência do atendimento ambulatorial como um campo de prática da enfermagem no tratamento de feridas, contribuindo tanto para uma adequada avaliação e caracterização da lesão, quanto para a supervisão da equipe de enfermagem. O presente trabalho trata-se de um relato de experiência sobre a participação de discentes de graduação em enfermagem no período de março de 2019 a outubro de 2020, no projeto de extensão Treinamento Profissional em Enfermagem no tratamento de feridas, pertencente ao ambulatório de atenção secundária inserido no Hospital Universitário do município de Juiz de Fora, Minas Gerais. Durante a realização do projeto, os alunos realizaram consulta de enfermagem aos portadores de feridas crônicas, desenvolvendo habilidades e competências como aferição de sinais vitais, avaliação e limpeza da lesão, discussão e execução dos curativos, educação em saúde, previsão e provisão de recursos materiais e construção de procedimentos operacionais padrão e organização dos registros dos pacientes. Diante dos resultados, pode-se observar a importância da inserção de acadêmicos em projetos de treinamento profissional, visando aprofundar os conhecimentos adquiridos superficialmente no decorrer da graduação acerca do tratamento de feridas crônicas. Dessa forma, os alunos se tornarão mais capacitados para exercer uma assistência e gerência efetiva quando inseridos no mercado de trabalho. Portanto, o desenvolvimento de habilidades técnicas administrativas e interpessoais gera um olhar mais humanizado, observando todo o contexto socioeconômico e cultural em que o paciente está inserido, capacitando os alunos nos cuidados prestados, refletindo positivamente na saúde da população assistida. Bom, é esse o nosso trabalho. Eu agradeço. Olá, gente. Meu nome é Maria Paula e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Cuidados de enfermagem na profilaxia da pneumonia associada à ventilação mecânica. Esse trabalho eu fiz juntamente com a Jéssica Moreira Fernandes e a nossa orientadora foi a professora Sabrina Ramírez Sakamoto. Bom, então, a gente sabe que o paciente que está numa UTI e uso de ventilação mecânica, ele vai exigir cuidados especiais, já que ele vai se tornar mais vulnerável a adquirir infecções
né? Pois fatores intrínsecos, como o próprio organismo dele, que está com uma defesa imune mais fraca. Além disso, fatores extrínsecos, como os agentes do próprio ambiente, que se torna mais agressivo, mais resistente, e a própria colonização desses micro-organismos nos dispositivos respiratórios vai tornar ele mais suscetível, inclusive, né, principalmente a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, com esse trabalho, a gente teve como objetivo principal descrever quais eram os principais cuidados de enfermagem na prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica e o papel, né, na prevenção, sua importância. Então, a pneumonia associada à ventilação mecânica é a infecção mais comum na UTI. Ela comete esses pacientes que estão em uso de ventilação mecânica e geralmente sua origem é aspirativa. Então, os cuidados básicos de enfermagem pode evitar esse tipo de infecção. Sabe que a equipe de enfermagem realiza a maioria dos procedimentos relacionados à ventilação numa UTI. Então, dessa forma, é indispensável o conhecimento desses profissionais para realizar cuidados seguros. Bom, a nossa metodologia se baseou em uma revisão da literatura. A gente buscou uma literatura que abrangesse os anos de 2010 a 2020, com os seguintes descritores: pneumonia, prevenção e ventilação mecânica. Então, os resultados encontrados foram principais, né? Uso de antissépticos na higiene oral, aspiração das secreções, manter decúbito elevado de 30 a 45 graus, adequar rotineiramente o nível de sedação e testes de respiração espontânea, evitar a extubação não programada e reintubação, monitorar a pressão do cuff, cuidados com circuitos ventilador e outros dispositivos, realizar a higienização das mãos dos profissionais de saúde. Então, durante a nossa análise, a gente percebeu que os principais cuidados de enfermagem a serem realizados de forma relevância foi o primeiro, a higiene oral, né? Que a higiene oral ela tem que ser feita, mas além de ser feita, ela tem que ser feita de forma correta, com antisséptico, realizada por toda a boca, língua. Então, ela tem que ser feita de forma correta. A elevação da cabeceira no leito de 30 a 45 graus também é recomendada, da prevenção. O monitoramento da pressão do cuff também é indispensável, porque se o cuff não estiver numa pressão correta, se ele estiver menos do que o ideal, o paciente vai estar aspirando aquela secreção das vias aéreas superiores e também não pode estar numa pressão elevada, né, porque pode ocasionar alguma lesão. A aspiração das secreções também é indispensável, manutenção do circuito ventilador e a higienização das mãos dos profissionais sempre, né, higienizar de forma correta. Então, a gente conclui com esse trabalho que a enfermagem tem um papel essencial no controle da prevenção, porque os cuidados principais relativos à ventilação mecânica, os cuidados de competência do enfermeiro ou da sua equipe, né? Assim, é necessário que toda a equipe saiba como o manejo desses cuidados, esteja preparada, esteja capacitada para lidar com esse tipo de paciente que é mais vulnerável, é mais suscetível, né? Ainda mais agora que a gente está em uma época de Covid-19, que a incidência em pacientes no uso de ventilação mecânica é bem maior, isso tem que ser priorizado ainda mais. Então, essas são as nossas referências e a gente agradece muito a participação e a oportunidade. Olá, boa tarde. Hoje, como contribuição, estarei trazendo cuidados de enfermagem para a prevenção de diabetes mellitus tipo 2, um estudo de revisão. Escrito por mim, Daiane da Conceição Medeiros, e pelas minhas amigas Carolina Fernandes Ribeiro da Silva, Carolina de Souza Silva e pela nossa orientadora, Carla Oliveira Schubert. A diabetes mellitus tipo 2 ela é uma doença crônica e um dos mais importantes problemas de saúde pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 7.290.748 pessoas no Brasil possuem essa doença. O enfermeiro ele é um profissional totalmente capacitado para reconhecer e identificar os cuidados de enfermagem como estratégia para a prevenção dessa doença. O objetivo foi identificar os cuidados de enfermagem utilizados por enfermeiros para a prevenção de diabetes mellitus tipo 2.
A diabetes mellitus tipo 2 ela é provocada pela falta na secreção e ação dessa insulina. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, IDF, a insulina é um hormônio onde é produzido pelo pâncreas e ela atua como uma chave que permite que a glicose dos alimentos em que ingerimos passe da corrente sanguínea para o interior das células, para assim produzir energia. É um estudo de revisão integrativa, utilizamos como base de busca a Biblioteca Virtual em Saúde, BVS, em setembro de 2020. Como critérios de inclusão, utilizamos artigos disponíveis na íntegra, escritos em português e publicados nos últimos 5 anos. Como descritores de saúde, utilizamos diabetes mellitus, prevenção de doenças e cuidados de enfermagem. Foram encontrados 48 artigos, onde após análise e leitura minuciosa dos títulos foram selecionados apenas 3, que atenderam os requisitos da nossa pesquisa. Foi possível identificar que os cuidados de enfermagem para a prevenção dessa doença incluíram as estratégias em educação e saúde, as práticas integrativas e complementares, PICs, além das ofertas da consulta de enfermagem e exame físico minucioso. Nós entendemos que para fazer a prevenção da diabetes mellitus tipo 2 é necessária a intervenção na atenção primária, onde temos o primeiro contato com o paciente, para a identificação dos eixos etiológicos, como a genética, estilos de vida e envelhecimento, onde nós identificamos que são potenciais fatores para o surgimento dessa doença. As estratégias utilizadas pelo enfermeiro eles devem ser totalmente baseadas no contexto em que o indivíduo e sua família é inserido, assim já definido pela Organização Mundial de Saúde, OMS, que os determinantes sociais da saúde estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha. As propostas de enfermeiro elas devem ser voltadas além da prescrição de medicamentos, de mudanças de estilos de vida, à educação em saúde, direcionada para o indivíduo e a sua família, onde a gente consegue ter uma adesão eficaz da prevenção. E, além disso, foram observadas que a introdução das práticas integrativas e complementares, elas auxiliam como forma de promoção, prevenção e recuperação desses fatores que contribuem para o surgimento dessa patologia. Nós conseguimos identificar que os cuidados de enfermagem e autonomia promovida pelos mesmos são de extrema relevância para a prevenção desse agravo e garantir que a oferta dos serviços e acesso aos mesmos é de extrema relevância para a diminuição dos casos de saúde no Brasil, tendo em vista que a diabetes mellitus tipo 2 é um problema de saúde pública. Desde já agradeço pela oportunidade em que o Congresso Mineiro de Enfermagem nos deu de estarmos contribuindo e adquirindo conhecimento. Muito obrigada. Olá, meu nome é Joane Rodrigues Valentim, sou acadêmica de enfermagem e juntamente com os demais colegas nós elaboramos o estudo e delimitamos o tema que será abordado, que é cuidados paliativos na atenção domiciliar entrados no processo de formação. O cuidado deve ser centrado na pessoa, mas isso inclui também aos familiares dos pacientes envolvidos. O processo de terminalidade, ele é encarado de maneira distinta e nele destaca-se o papel do enfermeiro, que atua orientando o paciente, gerenciando o cuidado e paliando a dor, seja ela emocional ou física. Os cuidados paliativos têm como eixo estruturante a qualidade de vida dos pacientes e das suas famílias frente à comorbidade encarada. E o cuidado paliativo ele pode ser imposto nos três níveis de saúde, seja do nível primário, secundário ou terciário. Na atenção primária, nós temos a atenção domiciliar como braço imprescindível para auxiliar
a equipe que no seu território tem pacientes que necessitam desse cuidado. A atenção domiciliar é regida pela Portaria 825 do ano 2016. Traçamos como objetivo geral elucidar os desafios da atenção básica no gerenciamento dos cuidados paliativos na atenção domiciliar. Com objetivos específicos, queremos salientar a importância do cuidado paliativo na atenção básica, conotar as fragilidades do ensino frente à temática e, principalmente, evidenciar a necessidade de qualificação dos profissionais para atender esse público. Como metodologia, traçamos um estudo de característica observacional de natureza descritiva, do tipo relato de caso, o qual considera as experiências dos autores com cuidados paliativos na atenção básica, a partir da realização da disciplina de saúde comunitária 3 no seu ensino clínico, a qual é ministrada no 6º período, conforme currículo instituído pela Universidade Tiradentes de Sergipe, campus Estância. A coleta de informação ocorreu entre os meses de julho e agosto do mês de 2019 e não se fez necessário aplicar o TCLA devido às características do estudo. A dignidade da pessoa humana é um dos princípios instituídos na Constituição Federal de 1988 e nós, como alunos e futuros profissionais de enfermagem, devemos prever isso tendo em vista o nosso paciente. A atenção domiciliar é o braço assistencial importantíssimo para a implementação de cuidados paliativos e proporcionar ao usuário atenção à saúde no conforto da sua casa. E, sobretudo, a formação acadêmica é o pilar para uma assistência de qualidade assertiva nas condutas dos profissionais. Ao avaliar os estudos disponíveis nas bases de dados, percebemos que houve um aumento significativo do número de pacientes em cuidados paliativos na atenção domiciliar. Mas, mesmo perante ao cenário, percebemos um despreparo nas academias frente a essa temática que minimamente se discute e muito se encontra no cotidiano do profissional. Paliar pacientes requer preparo e os enfermeiros têm muito o que fazer nesse percurso. Deste modo, concluímos que engajar acadêmicos nos cuidados paliativos significa preparar profissionais para o mercado de trabalho, tornando-o resolutivo, capacitando-o emocionalmente e cientificamente, para que o protagonismo e o encanto da vida não se percam esperando o dia da morte. Aqui estão nossas considerações finais e o nosso muito obrigado. Ficou top, né? Olá, o tema do nosso trabalho é Cuidados Paliativos, Relato de Experiência. As autoras são Carolina Salles e Mirlene Pereira e as coautoras Isabel Mendonça e Silmar Silva. A Organização Mundial de Saúde, ela traz que os cuidados paliativos têm como princípio proporcionar qualidade de vida aos pacientes com doenças limitadoras de vida e de seus familiares, promovendo a prevenção e alívio dos sintomas como dor, náusea, vômito, dispneia e o sofrimento psicológicos e espirituais e entre outros. O objetivo do nosso trabalho é descrever um relato de experiência considerando a vivência de 2 residentes de enfermagem na área de saúde do idoso inseridas na equipe de cuidados paliativos. O enfermeiro paliativista, ele proporciona o cuidado integral e humanizado ao paciente, promovendo assim o conforto e minimizando os sintomas, melhorando a sua qualidade de vida e possibilitando a autonomia nas tomadas de decisão e uma morte com dignidade.
O nosso trabalho é do tipo descritivo, na modalidade relato de experiência. Ele foi desenvolvido no período de março a julho de 2020 em um hospital público geral e universitário de Belo Horizonte, que realiza as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Foram atendidos em média 165 pacientes. A média de idade desses pacientes eram de 56 anos, com uma distribuição semelhante entre homens e mulheres. A maioria eram pacientes oncológicos, com ensino fundamental incompleto e com uma renda de 1 a 3 salários mínimos. O enfermeiro na equipe de cuidados paliativos, ele tem um papel de destaque devido à sua formação ser voltada para o cuidado. E o tratamento em cuidados paliativos tem ênfase nas necessidades do paciente e não na cura da doença. Então, foi vivenciado pelas residentes a oportunidade de desenvolver a autonomia, o apoio emocional ao paciente e aos familiares, além da utilização de instrumentos específicos como a escala de performance paliativa, que é uma escala que realiza a avaliação da funcionalidade do paciente e pode auxiliar no prognóstico do mesmo, além da escala de avaliação de sintomas ESA, que é uma escala que avalia os sintomas físicos e psicológicos do paciente, composta por 9 sintomas frequentemente encontrados em pacientes oncológicos. Além disso, nós desenvolvemos o manejo de diversos sintomas como dispneia, fadiga, vômito, náuseas, dor, vômito, delírio, manejo de feridas, manejo de ostomias, além de tratamento de miíase e otimização do uso da hipodermólise. A experiência na equipe de cuidados paliativos, ela traz um olhar diferenciado no cuidado ao paciente, uma vez que ela muda a concepção de que não há nada a se fazer, quando na verdade tem tudo o que se fazer diante de um paciente com um prognóstico ruim ou diante da fase de terminalidade de vida. Obrigada. As nossas referências utilizadas são o Manual de Cuidados Paliativos de 2012 e um artigo da Atenção do Enfermeiro ao Paciente em Cuidados Paliativos, publicado em 2018. Olá, me chamo Juliane Ribeiro e vou apresentar agora o trabalho intitulado Dança Circular, uma estratégia de promoção da qualidade de vida de idosos. O envelhecimento populacional apresenta a necessidade de investimentos em atividade que utilize práticas integrativas e complementares voltadas ao idoso. Haja visto que esse tipo de programa proporciona a promoção e a manutenção da saúde e autonomia do idoso. O trabalho teve como objetivo refletir sobre o processo de cuidar e enfermagem na promoção da saúde de mulheres e idosos, tendo como prática integrativa as danças circulares. É uma pesquisa qualitativa do tipo relato de experiência com 30 idosos de uma unidade municipal de saúde na cidade de Belém, no estado do Pará. Realizou-se técnicas de alongamento e dança circular para proporcionar o bem-estar, promovendo o equilíbrio físico e emocional. A dança circular, além de promover melhora nos aspectos físicos por meio dos movimentos, promoveu-se também a estimulação cognitiva a partir dos comandos e a estimulação da memória através da sequência de passos. A atividade trouxe benefícios na interação social e criação de uma rede de afeto para a manutenção de um ambiente agradável e busca do aumento da autoestima. A utilização dessas práticas aos usuários da unidade básica favorece benefício à população da terceira idade. Surge, então, a necessidade de estimular a reflexão nos profissionais da enfermagem acerca da utilização dessas práticas no processo de cuidar, apresentando uma possibilidade de construção de práticas assistenciais alicerçadas em um trabalho humanizado. Desse modo, as danças circulares ajudam a aflorar o emocional, possibilitando ao enfermeiro atuar de forma mais efetiva nas lacunas expressivas através dos gestos advindos da mudança. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Lívia Silveira Silva, sou enfermeira e mestre em enfermagem pela Universidade Federal de São João del Rei. O meu trabalho, então, intitula-se Demanda Espontânea e Acessibilidade no Cotidiano da Atenção Primária à Saúde, Vivências de Usuários do SUS. Este trabalho é fruto da minha iniciação científica em colaboração com as enfermeiras Leila Nascimento, Cássia Menezes,
Débora Correia Duarte e com a orientação da professora doutora Selma Maria Fonseca Viegas. A estratégia de saúde da família caracteriza-se como uma instância facilitadora da funcionalidade e da comunicação entre a comunidade e o Sistema Único de Saúde, de forma a considerar o sujeito em toda a sua singularidade e complexidade. Contudo, no atual contexto de saúde brasileiro, a atenção primária à saúde apresenta desafios relativos ao acesso e acessibilidade, à efetividade e resolutividade das suas práticas, ao recrutamento, provimento e fixação de profissionais, à capacidade de gestão e coordenação do cuidado e, de modo mais amplo, às suas bases de sustentação e legitimidade social. O objetivo, então, do nosso trabalho foi compreender acesso à saúde na perspectiva dos usuários no cotidiano da atenção primária à saúde e estabelecer relações entre acesso à saúde e demanda espontânea no cotidiano da APS. Primeiramente, então, nós fizemos uma revisão da literatura sobre os temas acesso, acessibilidade e demanda espontânea. Dessa maneira, então, entendemos a acessibilidade em saúde como a capacidade do usuário em obter atenção e cuidado de maneira fácil e conveniente, onde e quando ele necessitar. O nosso estudo, então, é um estudo de casos múltiplo holístico qualitativo fundamentado na sociologia compreensiva do cotidiano, que contou com a participação voluntária de 60 usuários do Sistema Único de Saúde. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo temática segundo Bardan. Da análise de conteúdo temática, então, originaram-se 3 categorias. A primeira, o SUS é para curar, no entanto é ele que está doente, o cotidiano da demanda e da cultura médica. A segunda, o SUS ideal e a realidade vivida pelos usuários, potências e limites no cotidiano. E a terceira, o que precisa no SUS? Universalidade do acesso com acessibilidade no cotidiano da atenção primária. O nosso estudo, então, revela a saúde como uma questão de luta no cotidiano da APS, destacando as dificuldades enfrentadas pelos usuários do Sistema Único de Saúde, no que concerne o acesso aos serviços, ações, exames e medicamentos. O estudo também denota a desorganização administrativa e a morosidade do sistema, a questão política e a judicialização. A situação contemporânea do SUS foi questionada. Afinal, o que precisa no SUS? A realidade vivenciada pelos usuários indica que ainda não foi alcançada a idealização de um sistema universal, equinâme e integral. Como contribuições e implicações para a saúde e enfermagem, a pesquisa possibilitou reflexão de todos os atores envolvidos, usuários, profissionais de saúde e gestores, sobre o exercício da participação social no SUS e a formação de sujeitos proativos na tomada de decisão política para o cumprimento e vigor das legislações que implementam o SUS. Essas são as nossas referências e meu muito obrigada. Olá, meu nome é Beatriz Cavallari e hoje estarei realizando uma apresentação a vocês sobre depressão e suicídio. Para a elaboração deste, contei com a ilustre presença e participação de Beatriz Brito Silva, Jonas Pedro da Rocha Melo, Camila Schmidt e como orientadora tivemos a participação e colaboração da professora e enfermeira Fabiana Lozano Cardoso. Bom, no contexto de saúde pública, a depressão e o suicídio são considerados um dos principais problemas mundiais enfrentados na atualidade. Tendo como fatores de maior relevância, podemos citar as interações orgânicas, psicológicas, genéticas, sociais, culturais e ambientais. Podemos destacar ainda que os profissionais de saúde possuem uma predileção maior que as demais pessoas para desenvolverem esse transtorno. E isso se deve muito devido ao seu contato direto com o sofrimento humano e também pelas suas longas jornadas de trabalho e exaustão decorrente do excesso de cobranças e responsabilidades.
O objetivo desse trabalho, portanto, é abordar a interação da depressão e do suicídio nos profissionais de enfermagem. Este foi realizado por meio de uma revisão literária, onde buscou-se por artigos publicados em revistas, recomendações de órgãos e instituições de saúde que fizessem uma abordagem sobre a saúde mental dos profissionais de enfermagem entre os anos de 2015 a 2020. Portanto, a depressão é considerada uma das 3 patologias que mais acometem os profissionais de enfermagem. E isso ocasiona um dano tanto para a sua vida laboral, bem como para o seu estilo e para a sua própria qualidade de vida. Podemos citar ainda que de acordo com alguns dados estatísticos encontrados, anualmente ocorrem 800 mil mortes advindas da depressão. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é caracterizada como a 14ª causa de óbitos. Portanto, é de extrema relevância conhecermos os riscos e os fatores envolvidos para o desenvolvimento desta enfermidade. Citamos ainda que a incidência de depressão é maior nas mulheres quando comparada aos homens, e isso origina algumas incapacidades na saúde da mulher. Já quando a gente faz uma comparação e uma perspectiva sobre o suicídio nos homens, a gente consegue perceber que os homens apresentam porcentagens mais significativas que as mulheres para desenvolverem esse transtorno. E essa diferença se dá muito pelos aspectos fisiológicos, desempenho de gênero no papel social e pela sensibilidade emocional. Portanto, conseguimos concluir que é relevante e de extrema importância aderir a uma intervenção precoce com um olhar mais atento aos profissionais, realizar métodos de prevenção como a psicoterapia, ações estratégicas e educação em saúde para desmistificar esse tabu tão camuflado na sociedade. Ainda podemos elencar a necessidade de promover o autoconhecimento, o acolhimento e o rastreamento, bem como evitar comorbidades associadas e identificar fatores de riscos nessa classe. Estas são algumas das referências utilizadas e deixo aqui o meu contato caso alguém queira entrar em contato. Desde já, muito obrigada e até a próxima. Bom dia, meu nome é Patrícia de Camargo, eu sou aluna do 8º período da graduação de enfermagem da Universidade Estácio de Sá, campus Nova Iguaçu. Hoje eu vou falar sobre depressão puerperal na atenção primária, contribuições de enfermagem. Bom, dando início, a gente sabe que a gestação é um momento único na vida da mulher e com isso, ela cria expectativas a respeito desse momento. A chegada desse bebê desencadeia vários sentimentos nessa mulher e, dentre eles, essa mulher pode desenvolver a depressão pós-parto. Esse transtorno tem alguns sinais e sintomas, por isso o enfermeiro deve se atentar a eles e falar com essa mulher durante o pré-natal e ofertar um cuidado posteriormente nas visitas, para que a gente possa reduzir o risco dessa mulher ter a depressão pós-parto. O objetivo do trabalho é compreender a atuação do enfermeiro da atenção primária na depressão pós-parto descritos na literatura. Na revisão de literatura, a depressão pós-parto afeta de 10% a 15% das mulheres e pode ocorrer até um ano após o parto. E a gente tem uma incidência maior aí entre a 4ª e a 8ª semana. Então é muito importante que o enfermeiro também se atente a esses dados, para que a gente possa observar durante esse tempo também. Então, geralmente, tem um conjunto de sinais e sintomas, então a gente pode falar da inapetência, falta de energia, motivação, a depressão. É muito importante ofertar um cuidado para essa mulher, até porque todo o cuidado fica voltado para esse recém-nascido, só que essa mulher também precisa de atenção nesse momento.
não pode deixá-la de lado. Na metodologia, foi uma revisão revisão integrativa, com abordagem qualitativa, uma busca na biblioteca virtual em saúde, com os descritores em enfermagem, atenção primária e lactente. Alguns critérios de inclusão e exclusão foram utilizados, como materiais completos, idioma português e o recorte temporal de 5 anos. Com isso, nós tivemos 8 artigos no final para síntese. Os resultados, esses artigos resultaram em 2 categorias. Primeiro, a gente pode falar dos contribuintes para a DPP. A gente pode falar da ausência de apoio familiar e conjugal, que muitas vezes acontece. Então, muitas vezes essa mulher não tem o apoio do parceiro, né, do pai da criança, ou da família, dos amigos. É muito importante que essa mulher tenha apoio nesse momento. Algumas complicações na gestação e parto acontecem algumas vezes, pode também desencadear a depressão pós-parto, a gente pode falar também da morte neonatal e da gravidez não planejada, que também ocorre com muita frequência. Em segundo lugar, a gente tem a atuação do enfermeiro no retorno da puérpera e nas visitas. É muito importante que o enfermeiro dê as orientações, de fato, faça um pré-natal, que possa falar sobre a depressão pós-parto durante esse pré-natal, falar com a mulher a respeito desses sinais, desses fatores, desses contribuintes, tudo isso é muito importante. Na discussão, o enfermeiro deve orientar, né, como foi falado, ofertar acolhimento e suporte psicológico, até porque esse RN também pode sofrer as consequências dessa depressão pós-parto, como prejuízos na linguagem e prejuízos no comportamento. No final, aqui nas considerações finais, por isso é muito importante a atuação do enfermeiro, para a mulher, né, e para esse RN. Então é muito importante que a gente fale sobre isso, né, tenha esse conhecimento, tenha essa discussão a respeito dessa temática que é tão importante. Estão as referências. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de falar nesse congresso. E agradecer mesmo à minha orientadora, né, a todos os meus colegas que participaram desse trabalho. É isso, muito obrigada. Olá, eu sou a Lisiane e vou apresentar o trabalho intitulado Desafios da Gestão de Enfermagem em Tempos de Covid-19. São autoras Lisiane Gomes, Leandra Nascimento e Letícia Ulinski. A chegada do novo coronavírus marcou o Ano Internacional de Comemorações da Enfermagem em 2019. Esse movimento foi fortalecido com a campanha Nursing Now em 2020. Mas o que realmente marcou a categoria esse ano foi a pandemia do novo coronavírus. O cenário pandêmico, além de colocar o trabalho dos enfermeiros em evidência, remeteu-lhes um dos maiores desafios da categoria, o enfrentamento da Covid-19. O objetivo desse trabalho é apresentar os principais desafios da gestão de enfermagem durante a pandemia da Covid-19, reportados na revisão bibliográfica. A partir do cenário pandêmico da Covid-19, em fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde instituiu a Lei nº 13.979, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento dessa emergência de saúde pública de importância internacional. Assim, os serviços de saúde, a rotina dos profissionais de saúde foram alteradas atendendo a essas medidas, sendo que o enfermeiro gestor ele teve um papel relevante ao incorporar na gestão da sua unidade essas novas orientações do órgão regulador da saúde, a fim de responder às solicitações no âmbito do combate à Covid-19. Este estudo foi elaborado a partir de pesquisa nas bases de dados Linux, PubMed e Google Acadêmico, utilizando-se as palavras-chave Covid-19, enfermagem, gestão. Incluíram-se trabalhos publicados entre janeiro e agosto de 2020, disponíveis na íntegra, gratuitamente, em português, espanhol ou inglês,
e que atendessem ao objetivo deste estudo. A amostra final foi constituída por 16 artigos. Os principais desafios da gestão de enfermagem em tempos de Covid-19 encontrados na revisão bibliográfica foram falta de infraestrutura para o atendimento, escassez de insumos, dimensionamento inadequado de pessoal, falta de equipamento de proteção individual, EPI, jornadas extensas, sobrecarga de trabalho, baixos salários, falta de capacitação. Vale salientar que alguns desses desafios já eram vivenciados pela enfermagem, mas que foram acentuados durante a pandemia, tais como sobrecarga de trabalho, jornadas extensas, baixos salários, falta de infraestrutura para atendimento. Os aspectos epidemiológicos da alta transmissibilidade, contaminação e óbitos da população exigiram da gestão de enfermagem readequação de fluxos, protocolos e procedimentos. A gestão teve pouco tempo para traçar estratégias de planejamento organizacional e gerencial, a fim de superar esses desafios. Destaca-se a importância da gestão de enfermagem nessa reestruturação dos serviços de saúde. Todo o processo de trabalho da enfermagem foi profundamente impactado e as ações gerenciais, quase sempre coordenadas por enfermeiros, mostraram-se fundamentais no auxílio ao enfrentamento à pandemia. Mais do que nunca, observou-se a essencialidade da figura do enfermeiro gestor na promoção de um ambiente de trabalho saudável e na qualidade da assistência à saúde, transformando-se em um serviço de alto valor social. A despeito disso, a enfermagem carece de fortalecimento e protagonismo político para a conquista de direitos. São as nossas referências. Obrigada a todos pela atenção. Olá pessoal, eu me chamo Adriele e vamos discutir sobre os desafios de estudantes de enfermagem em uma liga acadêmica na pandemia do novo coronavírus. Os autores desse trabalho são Adriele Figueiredo Pinheiro, Thales William Queiroz da Anunciação e Raniele Araújo de Freitas. Aqui também eu disponibilizo meu e-mail, caso você tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato, é só mandar uma mensagem por lá. Para a gente iniciar a nossa discussão, eu gostaria de relembrar que no início desse ano fomos surpreendidos pela pandemia do novo coronavírus. E com isso, tivemos que pensar algumas medidas de segurança. Entre elas, eu vou citar o distanciamento social, que foi uma das principais para a paralisação das atividades. Com essa paralisação, tivemos que repensar as nossas práticas até encontrar uma forma de tocar essas atividades. Entre elas, a gente percebeu que uma estratégia interessante seria a virtualização das sessões da liga acadêmica, como estava havendo a virtualização das aulas. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência de graduandos nas atividades de uma liga acadêmica durante a pandemia. Eu já inicio a revisão de literatura dizendo que é uma pena que a gente não tenha tantos autores discutindo sobre ligas acadêmicas no Brasil, tendo em vista que ela agrega tanto a formação do aluno. Mas eu trouxe aqui alguns autores e TEDx de 2018 ele vai dizer que as ligas acadêmicas elas são formadas por estudantes de curso da área de saúde, coordenada por profissionais associados à instituição ou hospital de ensino. E vale ressaltar que são profissionais devidamente qualificados. E que também as ligas são regidas por estatuto próprio. Queiroz, 2014, ele vai nos dizer que as ligas elas garantem aos universitários uma diferenciação na disputa pelo mercado de trabalho. E aí eu ressalvo mais um ponto positivo de ser participante de uma liga acadêmica. Na metodologia, a gente entende que se trata de um relato de experiência de graduandos em uma liga acadêmica de uma instituição de ensino superior privada de Salvador, Bahia, Brasil, no período de março a julho de 2020. Entre os resultados que encontramos, percebemos que os desafios encontrados pela Liga foram as fragilidades nas plataformas utilizadas para as reuniões, incompatibilidade de horários entre os membros e dificuldade de acesso à internet. Com isso, a gente percebeu a necessidade de identificar esses problemas e tentar resolvê-los. De que forma? Testando diversas plataformas e pensando numa maior flexibilidade dos horários. Só assim se tornou possível os encontros nas sessões internas e também nas sessões abertas ao público.
Aqui eu trago um pouco para a gente discutir que, com o distanciamento social, repensar as práticas garantiu o cumprimento das atividades da Liga Acadêmica, tornando essa comunidade mais ativa, né, em suas atividades de ensino e pesquisa. E com isso também eu gostaria de ressaltar que o compromisso dos ligantes é que tornou todo o processo fluido e possibilitou os encontros, permitindo melhor interações nas sessões temáticas, né? Até porque a gente pode ter as melhores plataformas. Se a gente não tiver compromisso, as coisas também não andam. A tecnologia digital, ela pode sim favorecer as atividades acadêmicas, e foi o que a gente percebeu nessa experiência, né? Possibilitando o uso de métodos ativos de aprendizagem, rompendo com o ensino tradicional e mantendo a construção do conhecimento. Então, ter a cabeça aberta para as inovações é sempre importante. Então, eu vou finalizar dizendo que a necessidade do esforço mútuo para tornar possível a participação de estudantes e a abertura para o novo motivou o processo remoto da Liga, possibilitando assim a construção do aprendizado e a superação de dificuldades encontradas, além de fortalecer a relação entre os membros. E aqui eu gostaria de contar um pouco, né, que esse é o nosso primeiro ano com as atividades oficiais da Liga. Então, eu acredito que essa experiência vai modificar todas as nossas práticas daqui para frente. Eu gostaria de agradecer, né, por esse espaço onde a gente pode trocar um pouco, né, do que a gente aprendeu. E é isso, muito obrigada a todos pela atenção. Aqui as nossas referências, por favor. E muito obrigada. Olá, sou Cristiano Gomes e venho trazer hoje como título do nosso estudo Desafios do enfermeiro atuante em emergência diante do estresse ocupacional, uma visão holística. Os autores deste estudo são Cristiano Gomes Crispim, Bruna Porati Azevedo Fassarella, Jaqueline Silva Araújo Lopes, Ravine de Almeida Aragrão e Verônica da Silva Santana. Atualmente, a palavra estresse tem sido muito recorrida, associada a sensações de desconforto, sendo cada vez maior o número de pessoas que se definem como estressadas. O trabalho árduo e prolongado pode interferir negativamente na saúde, aparecendo como fonte de estresse e expondo o trabalhador ao estresse ocupacional. Essa condição oferece sintomas físicos e ou mentais, em consequência de acontecimentos do ambiente de trabalho e ou suas atividades, destacando o processo assistencial de enfermagem em emergência. Os objetivos deste estudo. Como objetivo geral, identificar os sinais e sintomas de estresse em enfermeiros da emergência e, como objetivos específicos, evidenciar os fatores estressores que acometem esses profissionais e analisar as estratégias utilizadas para o enfrentamento desses fatores relatados pelos enfermeiros da emergência. Entre as diversas áreas de atuação da enfermagem, a emergência é considerada como a de maior estresse, principalmente pelo processo de trabalho. A rotina e as tensões do trabalho poderão resultar em estresse ocupacional, e interferir no comportamento profissional e pessoal, assim como nos resultados, eficácia e qualidade de vida. Trata-se de uma pesquisa mista, descritiva e exploratória, onde o cenário foi o Hospital Geral de Nova Iguaçu, que realiza atendimentos de urgência, emergência, pediátrica e adulto de média e alta complexidade, nas áreas clínica e cirúrgica. A população deste estudo foram os enfermeiros que aceitaram por livre e espontânea vontade participar desta pesquisa. A coleta de dados qualitativos foi realizada durante a jornada de trabalho, através de um questionário semi-estruturado, e o roteiro do protocolo de escala de Bianchi de estresse foi respondido pelo participante em sua residência. O projeto deste estudo foi aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa da Universidade de Iguaçu. Resultados. A população do estudo é formada pelos enfermeiros, que atuam nas emergências adultos e pediátrica do Hospital Geral de Nova Iguaçu, totalizando 44 participantes.
os principais fatores estressores identificados no questionário semi-estruturado foram grande demanda, falta de insumos, familiares acompanhantes e baixo salário. Com a aplicação da escala de Bianchi de estresse, evidenciou-se que dentro dos domínios da escala, a assistência de enfermagem prestada nessas condições ao paciente é a mais estressante. Entre as estratégias de enfrentamento citadas, a fuga e evitamento dos problemas foi a mais encontrada. No setor de emergência, os fatores estressores apresentam taxas de prevalência elevadas nos enfermeiros, desencadeando estresse ocupacional, gerando impactos negativos significativos na qualidade de vida e da assistência prestada. As estratégias de enfrentamento dependem das características individuais do profissional e das situações vivenciadas no ambiente ocupacional. A adoção de diversas estratégias é mais eficaz do que o uso de apenas uma, visto que o indivíduo tem mais alternativas para enfrentar a situação estressante ao aderir estratégias diversificadas. Considerações finais. A intervenção proposta se mostrou eficaz na diminuição do estresse ocupacional e no aumento da qualidade assistencial. Portanto, é essencial a mobilização da enfermagem para propor estratégias visando sua própria saúde em função das condições e exigências do trabalho na emergência. Muito obrigado. Olá, meu nome é José Vicente Santos Neto, sou aluno da Universidade Tiradentes, em Sergipe, o curso de enfermagem. Vim apresentar os desafios do profissional de enfermagem no tratamento das doenças crônicas não transmissíveis, DCNT, no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, as doenças crônicas não transmissíveis é a principal causa de mortalidade no mundo. No Brasil, as DCNT mais frequentes são cardiovasculares, neoplasias, diabetes mellitus e doenças respiratórias crônicas. Desse modo, constituem um problema de saúde pública e um desafio para os profissionais de enfermagem. O objetivo deste resumo é expor os desafios dados à enfermagem para o tratamento das DCNTs. O método refere-se a uma revisão integrativa com abordagem qualitativa. Foram acessadas as bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde, BVS, e a Scientific Electronic Library Online, Cielo. Foram utilizados descritores de forma conjunta por meio do operador booleano AND. Foram selecionados 5 artigos publicados nos últimos 10 anos. De acordo com o resultado, segundo o Heliópolis, mais de 80% dos idosos possuem pelo menos uma doença crônica. Observou-se que os profissionais de enfermagem devem atentar-se a vários aspectos que influenciam nos fatores indicadores das DCNTs, como etnia, má nutrição, sedentarismo, tabagismo e alcoolismo. Observa-se que o maior desafio do profissional de enfermagem está relacionado ao conjunto. É nítido a importância de uma rede de apoio para auxiliá-lo. O profissional de enfermagem tem um desafio que exige conhecimentos e habilidades relativos a manejo de vários problemas, promoção individualizada da capacidade do autocuidado, monitoramento da saúde, entre outras demandas. Dessa forma, a falta de conhecimento implicará no cuidado prestado. O profissional de enfermagem está na linha de frente na atenção primária, sendo protagonista de interação com o cliente, facilitando a comunicação enfermeiro-paciente, que é imprescindível que o enfermeiro e sua equipe estejam presentes na vida do paciente e a sua família com as medidas de promoção e prevenção à saúde. Obrigado. Aqui são as referências utilizadas para a confecção deste resumo. Olá, meu nome é Juliana e hoje eu vim apresentar o trabalho aprovado que se chama
Desafios no atendimento ao trauma durante o combate à pandemia da Covid-19. As autoras são Juliana Maria Belo Jastro, Ana Carolina Elbani Lopes e Caroline Nascimento de Souza, que são discentes da EMESCAN de Vitória, do Estado do Espírito Santo, e Ítala Maria Pinheiro Bezerra, que é docente da EMESCAN de Vitória, do Espírito Santo. Bom, diante da pandemia causada pela Covid-19, hospitais e sistemas de saúde tiveram que reorganizar os seus espaços e os processos de trabalho. Alguns pacientes que necessitam de cuidados médicos podem ser tratados posteriormente, porém, pacientes em condições de cirurgia geral de emergência ou em casos de trauma necessitam de uma avaliação e resolução de imediato. Assim, o objetivo do nosso trabalho consiste em descrever os desafios enfrentados no atendimento ao trauma durante a pandemia da Covid-19. Trata-se de uma revisão integrativa realizada nas bases de dados da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos da América, PubMed, durante o mês de agosto de 2020. Utilizou-se os descritores baseados no MESH, sendo Trauma Care and Pandemia. Os critérios de inclusão foram artigos completos disponíveis nos idiomas inglês e português publicados entre 2015 e 2020, sendo excluídas teses, dissertações e revisões de literatura. Nosso resultado, então, encontramos 424 artigos abordando a temática e, no entanto, após a aplicação dos critérios de inclusão, restaram apenas 347 artigos. Depois de leitura exaustiva dos títulos e resumos, realizou-se a leitura de forma completa e um total de 7 artigos que compõem a base do nosso trabalho. Bom, identificou-se, então, por meio da amostra de resultados dos nossos artigos, que as indicações e princípios no tratamento ao trauma permanecem as mesmas, havendo apenas cobrança nos esforços a fim de propiciar um atendimento adequado, protegendo a si, e os seus contaminações, em especial. As equipes enfrentam, então, uma maior pressão na elaboração de um plano seguro e eficiente, onde tudo seja preparado com antecedência para evitar possíveis transtornos na hora de atender traumas ou emergências cirúrgicas. Assim, torna-se necessário que os profissionais de saúde estejam capacitados para enfrentar os desafios advindos do atendimento ao trauma, a fim de manter a segurança do paciente e, obviamente, de si mesmo e de toda a equipe de possíveis contágios e contaminações da Covid-19. E, bom, esse trabalho, o estudo realizado, ele contribui diretamente à enfermagem no cuidado ao paciente, tomando medidas específicas de prevenção e segurança. Essas são as nossas referências e muito obrigada! Olá, meu nome é Juliana e hoje eu vim apresentar o trabalho aprovado que se chama Desafios no atendimento ao trauma durante o combate à pandemia da Covid-19. As autoras são Juliana Maria Belo Jastro, Ana Carolina Elbani Lopes e Caroline Nascimento de Souza, que são discentes da EMESCAN de Vitória, do Estado do Espírito Santo, e Ítala Maria Pinheiro Bezerra, que é docente da EMESCAN de Vitória, do Espírito Santo. Bom, diante da pandemia causada pela Covid-19, hospitais e sistemas de saúde tiveram que reorganizar os seus espaços e os processos de trabalho. Alguns pacientes que necessitam de cuidados médicos podem ser tratados posteriormente, porém, pacientes em condições de cirurgia geral de emergência ou em casos de trauma necessitam de uma avaliação e resolução de imediato. Assim, o objetivo do nosso trabalho consiste em descrever os desafios enfrentados no atendimento ao trauma durante a pandemia da Covid-19. Trata-se de uma revisão integrativa realizada nas bases de dados da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos da América, PubMed, durante o mês de agosto de 2020. Utilizou-se os descritores baseados no MESH, sendo Trauma Care and Pandemia. Os critérios de inclusão foram artigos completos disponíveis nos idiomas inglês e português publicados entre 2015 e 2020,
sendo excluídas teses, dissertações e revisões de literatura. Nosso resultado, então, encontramos 424 artigos abordando a temática e, no entanto, após a aplicação dos critérios de inclusão, restaram apenas 347 artigos. Depois de leitura exaustiva dos títulos e resumos, realizou-se a leitura de forma completa e um total de 7 artigos que compõem a base do nosso trabalho. Bom, identificou-se, então, por meio da amostra de resultados dos nossos artigos, que as indicações e princípios no tratamento ao trauma permanecem as mesmas, havendo apenas cobrança nos esforços a fim de propiciar um atendimento adequado, protegendo a si, e os seus contaminações, em especial. As equipes enfrentam, então, uma maior pressão na elaboração de um plano seguro e eficiente, onde tudo seja preparado com antecedência para evitar possíveis transtornos na hora de atender traumas ou emergências cirúrgicas. Assim, torna-se necessário que os profissionais de saúde estejam capacitados para enfrentar os desafios advindos do atendimento ao trauma, a fim de manter a segurança do paciente e, obviamente, de si mesmo e de toda a equipe de possíveis contágios e contaminações da Covid-19. E, bom, esse trabalho, o estudo realizado, ele contribui diretamente à enfermagem no cuidado ao paciente, tomando medidas específicas de prevenção e segurança. Essas são as nossas referências e muito obrigada! Olá, meu nome é Amanda Arouca dos Santos, eu sou autora desse trabalho cujo tema é Desafios no Processo de Humanização dos Cuidados ao Paciente em Unidade de Terapia Intensiva. E eu, juntamente com os meus colegas, estamos apresentando a Liga Acadêmica de Terapia Intensiva em Enfermagem Unipar da Universidade de Salvador. A Unidade de Terapia Intensiva é caracterizada por possuir um elevado nível tecnológico e uma equipe especializada em cuidados críticos. É um ambiente que exige cuidados de alta complexidade atrelados ao conjunto de práticas humanizadas. E também é necessário que haja a utilização da Política Nacional de Humanização. Nosso trabalho tem como objetivo identificar os desafios do processo de humanização na assistência ao paciente na unidade de terapia intensiva. Uma revisão da literatura trouxemos os seguintes temas: humanização na terapia intensiva, percepção do familiar e profissional de saúde, percepção da humanização dos trabalhos de enfermagem sobre terapia intensiva, percepções de profissionais de saúde sobre a humanização em unidade de terapia intensiva adulta, humanização em UTI, sentidos e significados sob a ótica da equipe de saúde. Nosso resumo científico trata-se de um estudo de revisão integrativa realizado nas bases de dados da Cielo e Medline, utilizando serviços descritores em ciências da saúde, humanização da assistência e unidade de terapia intensiva. Foram selecionados 4 artigos científicos, tendo como critério de inclusão artigos disponíveis na íntegra no período de 2016 a 2020, em português e em inglês, online, como critério de exclusão artigos repetidos e não correspondentes ao objetivo. Através de nossos estudos, podemos detectar que a falta de comunicação entre gestores, profissionais e usuários, o desconhecimento da Política Nacional de Humanização e também a precarização e mecanização do trabalho de enfermagem são fatores para que haja a ausência da humanização na prática da assistência dos profissionais no ambiente da unidade de terapia intensiva. E para que isso possa modificar, é necessário que a implementação da Política Nacional de Humanização, porque é imprescindível para modificar o ambiente de trabalho. Essa Política Nacional de Humanização é imprescindível para que, a partir disso, tenha a escuta, a gestão democrática, a cultura humanista e aproximar a teoria e prática, que é muito essencial, porque sabemos que na teoria temos isso, né? É a humanização, o parto humanizado, a assistência humanizada, entre outras coisas, mas na prática é diferente. Então, é necessário que, através da PNH, a gente possa aproximar a teoria da prática e promover também uma assistência de qualidade para os pacientes que estão em estado crítico. Sendo assim, concluímos que a humanização na teoria promove uma prática de qualidade, holística e reverberando em benefícios tanto para o paciente quanto para os profissionais envolvidos, que desenvolvem habilidades fomentadoras do cuidado integral. Então, é essencial que haja uma assistência humanizada na UTI,
pacientes que estão ali muito tempo, em ambientes que sabem ter cuidado crítico, e que muitas das vezes, algumas das UTI não permitem que haja visita familiar. Então, quando se parte para uma assistência familiar, muda todo o quadro, fazendo até com que a recuperação do paciente seja melhor e mais rápida. Aqui são as referências que utilizamos para compor o nosso resumo científico. Era o que eu tinha a acrescentar. Obrigada. Olá, meu nome é Maria. Eu vim apresentar o trabalho intitulado Desejo Livre da Maternidade em Mulheres Soropositivas para a Gravidez. Uma revisão coletiva feita por mim, pela Patrícia, da a elevação dos casos de HIV no público feminino interfere diretamente no poder sexual e reprodutivo. Portanto, a idealização de ser mãe em mulheres soropositivas pode ser anulada por mulheres críticas, receio, segregação e preconceitos. O objetivo desse trabalho é identificar as dificuldades encontradas por mulheres soropositivas em relação à maternidade. Na metodologia, nós usamos a visão integrativa, como já citei, uma abordagem qualitativa. Os artigos foram pesquisados na Biblioteca de Saúde. Os critérios de inclusão foram artigos originais, completos, disponíveis em português, com recorte temporal de 2015 a 2020. Tivemos como resultado 21 artigos. Os critérios de exclusão foram artigos que não atingiam a temática ou estavam duplicados. Após a coleta de dados, encontramos 8 artigos e esses foram utilizados no estudo. Os resultados, encontramos 2 categorias após analisar os artigos: o entendimento da mulher sobre as viabilidades de uma gestação e o papel do enfermeiro frente à tentativa soropositiva. Concluímos que mulheres soropositivas que decidem gestar apresentam medo de infectar o feto. Elas têm pouco entendimento a respeito dessa patologia, muitas vezes, e sobre a probabilidade de uma gestação também. Nosso papel é informar que, com o tratamento correto, a gestação ela pode ter um risco bem reduzido. E aí, concluímos que o investimento em educação sexual e educação reprodutiva, educação permanente, educação continuada, de forma acessível, de forma clara, de forma empática, é indispensável. E nós devemos atender essas mulheres, trabalhando na escutativa e orientando sobre o acompanhamento e a adesão correta desse tratamento. As considerações finais. Temática muito relevante para os profissionais enfermeiros, para que a gente tenha um cuidado diferenciado para a sociedade, para que essa mulher ela não seja vista nessa condição exposta. Elas devem reconhecer, ter seus direitos respeitados. Esse estudo ele é muito limitado, não tem muito campo nessa área. A gente tem que desenvolver mais pesquisas, levar para além dos ambientes acadêmicos, mostrar que é possível, mostrar que as mulheres podem ter uma vida normal, ouvir essa família, e se caso o desejo dessa família seja uma gestação, que ela seja feita de uma forma empática, com respeito, que essa criança ela seja tratada, que ela não venha ter nenhum risco nessa gestação. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Renata, sou acadêmica de enfermagem do 7º período da Universidade Tiradentes. E o tema escolhido por mim para ser discutido foram os desfechos maternos em gestantes portadoras da Covid-19. Esse trabalho tem como coautores Enoque Chaves de Almeida Júnior, Jéssica Lohane Barreto Silva Santos e como orientadora e docente da Universidade Tiradentes, Fernanda Dantas Barros. Ao falarmos da SARS-CoV-2, é importante entendermos que é um tipo de coronavírus que leva a uma doença infecciosa emergente com notável envolvimento pulmonar. Surge na China em dezembro de 2019 e desde então vem se espalhando pelo mundo, levando grande quantitativo de mortes. A sua forma de infecção acontece pelo contato de gotículas infectadas, respiratórias, e aerossóis e superfícies contaminadas. Quanto ao quadro clínico, quanto os sintomas clínicos, temos a febre, a tosse, a dispneia e a pneumonia. Quanto às gestantes particularmente são susceptíveis a desenvolver, a adquirir a patógenos respiratórios e pneumonia, por apresentarem alterações por conta da gestação, como por exemplo,
alterações imunológicas, adaptações fisiológicas, como aumento do diafragma, o aumento do consumo de oxigênio, edema de mucosa do trato respiratório. Com isso, essas mulheres passam a fazer parte de um grupo de risco de morbidade e mortalidade do Covid-19. Diante disso, foi possível elaborar uma pergunta norteadora, como quais os desfechos mais incidentes do Covid-19 para gestantes. O objetivo geral do trabalho é descrever os impactos clínicos da Covid-19 durante a gestação e o específico é descrever as manifestações clínicas mais comuns e discutir com base na literatura os desfechos mais graves que acometem as mulheres grávidas. Quanto à metodologia, é uma revisão integrativa da literatura, onde foi utilizado base de dados DVS, Cielo e PubMed. Utilizando o operador booleano END, foram selecionados 8 estudos publicados no ano de 2020. O critério de inclusão era que esses estudos tivessem sido publicados entre agosto e junho de 2020 e, obviamente, o critério de exclusão foi aqueles artigos que não foram publicados durante esses meses. Foram excluídos 4 estudos por não apresentar um conteúdo relevante e por estarem duplicados. Quanto aos resultados, dos 4 estudos que foram analisados e foi percebido que 70% foi de origem brasileira e 30% americana. Desse total, 25% foi publicado na Revista de Saúde Pública, que foi possível observar na procura da base de dados DVS, 25% no Ministério da Saúde, 25% na Braille Ginecobstet, que foi possível observar consultando a base de dados Cielo, 25% na Cuidart, que foi possível observar também pela base de dados PubMed. Quanto à discussão, durante a análise desses documentos, foi possível observar que foram registradas 5.174 hospitalizações. Desse total, 2.256 foram por síndrome respiratória aguda grave pelo Covid-19. Quanto ao quadro clínico, ele varia entre leve assintomático, grave ou crítico. 80% dos sintomas foram leves ou assintomáticos, onde as manifestações clínicas mais comuns foram a febre, a tosse e problemas gastrointestinais. Os outros 15% foram sintomas graves, onde as mulheres precisavam passar por um procedimento mais invasivo para a utilização de um ventilador mecânico, e 5% estado crítico, onde essa mulher ia a óbito. Durante a análise desses documentos, foi possível observar que os desfechos mais graves foram a pneumonia, falência múltipla dos órgãos e morte materno-fetal. Quanto à conclusão, é imprescindível a realização de novas pesquisas, para melhorar o atendimento para essas mulheres gestantes que têm esse desfecho clínico, da Covid-19. Quanto à contribuição, quanto à participação do enfermeiro, é muito importante, a participação do enfermeiro para a resolutividade dos problemas apresentados, Com isso, vai contribuir para a redução de agravos à saúde da mulher pelo SARS-CoV-2. Aqui estão as referências que foram utilizadas para a construção do trabalho e muito obrigada. Olá, meu nome é Tayana Feitosa Antunes, eu sou discente de enfermagem da Universidade do Estado do Amazonas. O nosso projeto foi submetido em formato de resumo. Desde já eu agradeço a oportunidade ao primeiro Congresso Mineiro de Enfermagem. O título do nosso projeto é Construção de Tecnologia de Ensino em Enfermagem Neonatal, experiência de um projeto de extensão. Bom, a técnica do banho de ofurô tem como objetivo proporcionar conforto ao recém-nascido de alto risco, aquele recém-nascido prematuro, de baixo peso, porque o banho de ofurô, ele simula o ambiente intrauterino. Uma vez que ele simula o ambiente intrauterino, ele tem a capacidade de redução do estresse desse RN, do favorecimento do desenvolvimento do nosso recém-nascido e, assim, reflete na redução do tempo de hospitalização. O nosso projeto de extensão, ele é articulado na tríade ensino, pesquisa e extensão no contexto universitário, que tem como propósito aproximar o conhecimento científico do universitário às necessidades da população na qual essa universidade está inserida, como, por exemplo, as unidades de Canguru, Alcinca, que são campos de prática de graduação em enfermagem.
Dessa forma, o apoio às implementações de rotinas de assistência e enfermagem, elas são baseadas na humanização do cuidado e contribuem para a redução dessa mortalidade no neonato. Assim, o objetivo do nosso projeto foi apoiar a implementação da técnica do banho de ofurô em recém-nascido de alto risco, realizado por enfermeiro da Universidade Canguru de uma maternidade estadual de referência em Manaus. Bom, o nosso projeto se constitui de 2 etapas. Na primeira etapa, nós tivemos o apoio dos residentes da Universidade do Estado do Amazonas, bem como dos docentes, visando a formação dos nossos discentes, dos nossos voluntários do projeto. Esse projeto, a primeira etapa, ocorreu em agosto a outubro de 2019, mais uma vez tendo como meta a formação desses componentes dos nossos voluntários para a execução correta da técnica do banho de ofurô. Essas aulas ofertadas, essas aulas teóricas práticas, elas tiveram como temática a fisiologia do RN, o comportamento, os fatores associados e tecnologias do cuidado ao recém-nascido. Depois desse nivelamento, nós tivemos a segunda etapa. Na segunda etapa, nós visamos as estratégias para o apoio à implementação da técnica no serviço de saúde. Assim, essa segunda etapa ocorreu no mês de novembro de 2019 a julho de 2020. Foram elaborados um treinamento. Esse treinamento é alicerçado nos fundamentos de ensino à distância, direcionados ao enfermeiro de unidade Canguru, com carga horária de 20 horas. Esse treinamento ele é constituído de 6 módulos, contemplando os assuntos fisiologia e comportamento do prematuro, fatores associados à prematuridade e aspectos clínicos, protocolos de cuidado em ambientes hospitalar, tecnologias assistenciais e ambientais para adaptação do recém-nascido prematuro e a técnica de banho como terapia auxiliar como reabilitação. Como material de apoio a esse processo de ensino de aprendizado, desse treinamento foram produzidas 2 tecnologias educacionais digitais: o vídeo ilustrando a técnica, mostrando a técnica do banho de ofurô, e o e-book ilustrando, a técnica, o passo a passo. Após a definição e revisão do roteiro da filmagem, foram construído um roteiro onde nós fomos para o laboratório de enfermagem da Universidade do Estado do Amazonas, onde foram produzidos o passo a passo para a execução dessa técnica, e após essa produção de vídeo, nós produzimos também o e-book, que é um propósito de ampliar o acesso ao material instrutivo dessa técnica de maneira rápida e fácil, com todos os passo a passos da técnica. Para a execução do treinamento, optou-se pela plataforma AVA, da Universidade do Estado do Amazonas. Assim, o nosso projeto possibilitou o envolvimento de discentes e docentes da universidade com um cuidado em unidade Canguru, a UCINCA, tendo como objetivo promover a aquisição de habilidades específicas aos futuros profissionais e aos que já estão, os que estão em qualificação da área. Aqui são algumas das imagens durante o processo nas aulas teóricas, a nossa produção do nosso e-book, que ilustra o passo a passo da técnica, a produção de vídeo com as enfermeiras e os colaboradores. Esse é todo o corpo docente, discente, junto com os residentes que participaram desse projeto. Infelizmente, nós iríamos para a maternidade, já estávamos articulando de levar os nossos voluntários para executar essas técnicas, porém não foi possível por causa da pandemia. Mas nós, como um auxiliar, nós desenvolvemos o treinamento e nós apresentamos isso à Universidade do Estado do Amazonas. Desde já eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, espero ter mostrado melhor do que se trata o banho de ofurô e como essa técnica é importante para esse recém-nascido que está na UCINCA, que está debilitado, que precisa de um suporte melhor para o seu desenvolvimento.
Muito obrigada a todos e até uma próxima. Um bom evento!